Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Eu sou a professora Alexandra e junto com a minha colega, a professora Kátia, nós vamos apresentar um pouco dos resultados de uma pesquisa que nós realizamos. Ela, na verdade, está vinculada a um projeto maior que se chama Dimensões da Violência contra as Mulheres, mapeamento do fenômeno na região da ANCESPAR, que é a Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná. O Paraná é um dos estados do sul do Brasil. Essa associação ela é composta por 10 municípios: Irati, que é o município polo, Inácio Martins, Fernandes Pinheiro, Malé, Prudentópolis, Rebouça, Rio Azul, Teixeira Soares, Guamiranga e Imbituva. O objetivo principal desse trabalho foi levantar e analisar os dados de violência doméstica contra as mulheres na região dos municípios, que se situam no centro-sul do Paraná, no período de 2021 a 2023, a partir dos estudos de gênero e das teorias feministas que alertam para a permanência de um modelo assimétrico de dominação que legitima essa forma de violência. Dentre os estudos feministas, também incorporamos os estudos decoloniais, que têm alertado para o processo histórico da colonialidade, que afeta inclusive situações importantes para a configuração dessa violência na contemporaneidade, o que nos leva a perceber a importância de se considerar os outros marcadores sociais que se somam ao gênero, principalmente questões étnico-raciais, de classe, sexualidade, etária. Todos esses marcadores são considerados na nossa pesquisa. Em termos metodológicos, essa pesquisa, então, ela se caracteriza por ter um caráter descritivo e interdisciplinar, até pela abrangência das áreas das pesquisadoras. Foram utilizados tanto os dados numéricos quanto os dados verbais ao longo desse trabalho, sendo que para essa comunicação o nosso principal enfoque está nos dados quantitativos. Os dados numéricos estiveram relacionados ao levantamento dos registros formais de violência contra as mulheres nas políticas públicas de saúde, de segurança pública e de assistência social. E agora eu vou abordar um pouco dos dados da segurança pública. Como a segurança pública ela trabalha com os boletins de ocorrência integrados, é preciso começar indicando que cada boletim de ocorrência pode conter a denúncia de mais de uma mulher vitimizada, assim como nós também podemos encontrar diversas naturezas jurídicas em um mesmo boletim. Então, não é só o número de boletins, mas na verdade ele nos traz informações muito ricas para essa análise. A maioria dos boletins, no caso, também nós observamos que tiveram seu início na Polícia Militar. O local de início do boletim é importante porque um boletim, quando é registrado, ele não tem duplicidade. Ele inicia num equipamento, numa polícia, e ele segue para outra no caso do acompanhamento. E o fato de nós termos a maior parte dos registros iniciando na Polícia Militar pode indicar que as mulheres registram a queixa no momento do calor mesmo da violência. Ou seja, a Polícia Militar ela atende a situações de emergência, aqueles casos em que a violência é praticada nas últimas 24 horas. E nós temos uma predominância dessas situações. Outra questão, então, importante a ser analisada é como esses dados da segurança pública mostram o perfil das mulheres que são atingidas. Quando nós olhamos o número na proporção geral, as mulheres brancas se destacam em todos os municípios. Numericamente, elas são as mais atingidas. Mas quando nós observamos esses dados
Em relação ao grupo étnico-racial das mulheres de cada município, então aí aquelas denúncias de mulheres, por exemplo, amarelas, mulheres indígenas, mulheres pretas, passam a aparecer de forma mais densa. Outro aspecto ainda que é importante observar é que, por se tratar de um tipo de violência que ocorre predominante no espaço doméstico, no espaço dessas relações muito familiares e interpessoais, o período em que ocorre isso também é um dado importante. Nós observamos que, em especial, os meses de dezembro e janeiro é onde ocorre a maior incidência dos registros. Ainda para finalizar essa exposição dos dados da segurança pública, é importante observar qual foi o desenvolvimento também em torno dos municípios. Comparativamente, no montante dos dados, entre os 10 municípios, do ano de 2021 para 22%, houve um aumento de 5% dos registros. De 22 para 2023, houve 42%. Então, nós temos aí um salto imenso para o ano de 2023, né? Totalizando de 2021 para 23, nós temos quase 50% de aumento nos registros em 2 anos. Mas observando que o grande salto é de 2022 para 23, o que também nos leva a uma reflexão de como esse aumento de registro nos dados da segurança pública pode refletir tanto um aumento da violência como o aumento do acesso aos órgãos onde elas podem, e da informação também, né, sobre a existência das políticas públicas que pode realizar os atendimentos. Olá, eu sou a professora Kátia e eu vou falar sobre os dados dos campos das políticas públicas da saúde e da assistência social. Na área da saúde, nós utilizamos alguns dados que são notificações de violência interpessoal contra mulheres acima de 18 anos, a partir do Sistema de Informações de Agravos de Notificação, o SINAM. Esses dados eles foram registrados, então, dos anos de 2021 a 2023, nesses municípios da ANSESPAR já nominados. Trabalhamos com o total de notificações e no total dos 10 municípios percebemos que houve um aumento das notificações no ano de 2023 na maioria dos municípios, com exceções dos municípios de Guamiranga, Prudentópolis e Fernandes Pinheiro. De fato, o município de Fernandes Pinheiro é um município que não registrou nenhuma notificação nos 3 anos da pesquisa. Destacam-se os municípios de Rebouças, com um aumento de 427%, Imbituva, com 240% em relação a 2022 para 2023, Irati, 145,45%, Malé, 109,9%, Rio Azul e Teixeira Soares, com 100% no aumento de notificações dos anos de 2022 para 2023. Os 2 maiores municípios da região, Irati e Prudentópolis, eles apresentaram tendências opostas no que se refere aos registros da saúde. Irati, que é um município com cerca de 24 mil mulheres, apresentou um crescimento significativo desde 2021. Em contraste, Prudentópolis, que tem cerca de 18 mil mulheres, apresentou uma redução de 12,28% no aumento das notificações de 2021 para 2022 e de 16% de 2022 para 2023, chegando a uma diminuição total de 26,32%. Esses dados são importantes comparativamente entre os municípios para entendermos a tendência das notificações. No que se refere à idade, a faixa etária mais notificada no campo da saúde foi de 18 anos a 29 anos, que é a chamada idade reprodutiva. Idade essa que se coaduna com aquilo que é reportado em estudos nacionais e também internacionais no campo da violência contra as mulheres. No que se refere aos tipos de violência, nós tivemos 388 notificações em 2023 em todos os municípios. Dessas, 238 notificações são de violência física, o que corresponde a 37,1%. O grande diferencial dessa pesquisa é que nós encontramos 43,9% de notificações de violência psicológica ou moral, o que se distancia um pouco de outros estudos, uma vez que houve a superação da notificação das violências físicas, que em geral é a mais notificada no campo da área da saúde. No que se refere ao quesito raça-cor, nós tivemos
assim como no campo da segurança pública, já apresentada pela professora Alexandra, há uma maior notificação de mulheres brancas, seguida por mulheres pardas e posteriormente mulheres negras, e com 100 registros entre mulheres indígenas e amarelas. Entretanto, no que se refere ao quesito raça-cor, como já mencionado, é preciso fazer a ponderação em relação à taxa populacional. Em relação aos equipamentos que fizeram as notificações, a maioria das notificações no campo da saúde são feitas por equipamentos de atenção básica em saúde. Por fim, é preciso destacar, em relação aos dados da saúde, que houve formações realizadas a partir de um projeto de extensão desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa e acreditamos que essas formações tiveram um impacto significativo no aumento das notificações a partir da compreensão dos profissionais e da qualificação desses dados. Na sequência, eu vou apresentar alguns dados registrados no campo da assistência social. A assistência social é considerada a porta de entrada para situações de violência, de um modo geral, sobretudo quando nós falamos em municípios de pequeno e médio portes, como é o caso dos municípios trabalhados na nossa pesquisa. Nós trabalhamos com um dado registrado pelos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, a partir de registros mensais de atendimento. Esses registros mensais de atendimento, eles não são a totalidade dos atendimentos no campo da assistência social, mas são a única forma de registro que nós temos padronizado para todos os municípios, de modo que foram os dados que foram utilizados. Em todos os municípios, assim como nos outros campos, houve aumento significativo nos registros de atendimentos nos CREAS, indo de municípios que tiveram apenas 3 atendimentos, ou 3 registros pelo menos, de atendimentos de mulheres em situação de violência, até municípios que tiveram anualmente 145 atendimentos. Em relação aos municípios, os que tiveram os maiores índices de aumento foram Imbituva, Malé e Rio Azul. Fernandes Pinheiro e Irati apresentaram uma pequena redução nos 3 anos, enquanto municípios como Prudentópolis mantiveram os mesmos índices durante os 3 anos. Irati lidera no número total de atendimentos, com 239, seguidos por Imbituva, com 162, e Prudentópolis, com 181 registros. Os municípios com menor número de registros de atendimentos pelos CREAS foram Fernandes Pinheiro, com 14 atendimentos, Guamiranga com 10 atendimentos e Teixeira Soares com 21, o que é coerente com os índices populacionais dos municípios. Dentre os outros municípios, destaca-se Inácio Martins, que tem a 3ª menor população de mulheres e apresentou a 6ª posição de registros de atendimentos pelo CREAS dos 10 municípios. É importante mencionar que esses dados registrados nos registros mensais de atendimento, eles não trazem detalhamento acerca de outros marcadores sociais. Nós destacamos apenas mulheres idosas dentro desse grupo, que foi possível retirar, mas outros elementos tais como raça, cor, orientação sexual, não aparecem nesses registros. O que nos coloca a necessidade de olhar para esses dados a partir de outras fontes para poder trabalhar de uma perspectiva interseccional. Para finalizar, nós gostaríamos de dizer que esse trabalho ele procura fazer essa articulação entre 3 políticas públicas, principalmente considerando que no Brasil nós não temos um sistema que congregue dados de atendimento de mulheres em situação de violência. E desse modo é preciso trabalhar de uma perspectiva em rede, tudo isso é previsto nas políticas públicas, mas não há o registro para que nós possamos compreender esses dados de uma maneira mais completa. Os dados que nós analisamos indicam que a maioria dos registros estão na segurança pública, os maiores números que nós temos são de boletins de ocorrência, e é muito importante que nós façamos esse mapeamento em municípios dentro do recorte como os do recorte da nossa pesquisa, que são municípios de pequeno e médio portes, a fim de compreender realidades locais diferentes dos grandes centros. De um modo geral, nós podemos perceber aumento de registros significativos, o que poderíamos dizer que traz os índices dos municípios mais violentos, como Rebouças, Irati e Teixeira Soares, na nossa região. Na saúde, nós podemos destacar o aumento dos registros em função de 2 aspectos, principalmente. Um deles, acreditamos que tem a relação com a superação da pandemia de Covid-19, quando os esforços dos registros das fichas do SINAM estavam voltados a esse tipo de agravo, e também a conscientização e as formações que foram trazidas a partir de projeto de extensão. Na assistência social,
Destacamos a falta de registros, a dificuldade de notificações, de registros que reflitam de fato os atendimentos que são feitos por essa política, entendendo que ela, como eu já disse antes, é uma porta de entrada dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência nesses municípios que são recorte da nossa pesquisa. Por fim, os nossos dados eles procuram contribuir para uma realidade nacional, como já mencionado, destacando municípios que não têm serviços especializados e, nesse sentido, o trabalho contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.